Então, bom dia a todos. Vamos dar início à nossa aula de projeto assistido por computador. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o detalhamento técnico dos componentes, né? A partir do momento que nós começamos a projetar um sistema, um mecanismo, um produto, o detalhamento técnico não somente para arquivar documentação de projeto, mas também para transmissão de informação, é fundamental que ela seja feita de uma forma padronizada, a fim de poder ser interpretada por diversas pessoas. Muitas vezes você está em campo, coleta alguma informação geométrica de algum sistema, de algum aparato, até mesmo se você precisa fazer um cabeamento, por exemplo, né, você vai fazer alguns desenhos lá em relação ao circuito, aonde esse cabeamento vai passar, a trajetória do mesmo. E a forma de você apresentar esse desenho é fundamental, pois ela pode ser interpretada por outras pessoas. Então, você está em campo lá, você faz a coleta dos dados, precisa tomar nota em algum papel, né, uma observação, e você não tem como fazer isso de meio digital. Você acaba fazendo essas informações à mão livre, e aí você precisa transmitir elas para um colega lá no seu trabalho, na sua empresa, um subordinado, um superior, para ele interpretar o seu desenho. Consequentemente, vocês têm que falar a mesma linguagem, senão a interpretação de um não é a mesma que a interpretação do outro. Existem padronizações para isso, e isso é feito por meio das vistas ortográficas. Lembrando que vocês também podem receber desenhos de outras pessoas, e será necessário você interpretar esses desenhos. Existem duas maneiras de representar um componente, né, um objeto, por meio de desenho. Uma delas é a vista isométrica, em perspectiva. Então você vê ele aqui, como se fosse no plano espacial, de forma aonde você consegue observar os três planos do objeto, né, uma lateral, a vista frontal e superior. E você pode fazer a representação por meio das vistas ortográficas. Vistas ortográficas representa o mesmo modelo, só que por meio das carimbo das imagens, né, a geometria das imagens em função de cada lateral do elemento. Qual a diferença entre elas? Representação, além da representação, é o número de detalhamentos do componente. Então, muitas vezes na isometria você não consegue completar ou detalhar por completo seu objeto. As vistas ortográficas, elas trazem um maior detalhamento dos objetos, mas também, muitas vezes, somente as vistas ortográficas podem levar algumas pessoas a uma dificuldade, um tempo na percepção. E aí, trabalhando em conjunto, as duas fazem o papel completo de representação do documento. Lembrando que uma aula é bidirecional, viu, pessoal? Qualquer dúvida, qualquer momento, vocês podem interromper e perguntar. Tá? Para a representação do objeto, esse cara aqui, Gaspar Monge, lá no século XVIII, desenvolveu um método chamado geometria descritiva. Né? Ele pegou um plano, um plano espacial, colocou um plano vertical, um plano horizontal, que se interceptavam, e determinou quatro quadrantes, né, que é conhecido como primeiro diedro, segundo, terceiro e quarto diedro. Esses diedros representam a forma técnica de representar o objeto. Então, no Brasil, ele foi determinado como sendo o primeiro diedro, né, que ele fala um pouquinho da história, geometria descritiva, as normas de desenho técnico fixaram a utilização do primeiro e terceiro diedro. Quando você pega um projeto, você vai observar o mesmo, eu não coloquei a foto do objeto aqui, você observar se ele está no primeiro ou no terceiro diedro por meio das figuras. O Brasil, nós trabalhamos no primeiro diedro, tá? E aí, quando você olha isso, o que representa efetivamente o primeiro diedro? É a forma de posicionamento dos objetos. Então, ou seja, quando você fala em primeiro diedro, você tem um plano de projeção, a peça e o observador. Primeiro diedro, a peça ou objeto estará sempre entre o observador e o plano. Tá? Entre os dois, o que acontece? A partir do momento que você observa o seu elemento para fazer o rebatimento da imagem no plano, é como se fosse a sombra dele. Consequentemente, toda vez que você estiver o objeto entre o observador e o plano, você acaba tendo algumas características representativas geométricas aonde você tem que tomar um pouco de cuidado na interpretação. Como, por exemplo, temos uma sequência aqui de observação, o observador, o objeto e a peça, ok?
Quando você faz nessa sequência o objeto rebatido nessa vista, você vai gerar uma vista tecnicamente frontal do elemento. Já já eu explico o que é a vista frontal, as demais vistas. Se eu posicionar agora para a lateral esquerda, por exemplo, do nosso objeto, a imagem que você olha dele aqui, ó, ela estará rebatida do lado direito. Então, se você estiver olhando deste lado onde está o ponto vermelho agora, aí você vai ter observador, peça, plano. E você vai fazer a sombra dela do lado direito. Você está do lado esquerdo e para do lado direito. Veja que quando você olha desse ponto vermelho, você consegue ver essa primeira aresta visível, essa segunda aresta visível e essa terceira aresta visível. Consequentemente, a imagem seria essa imagem 3. Então, você consegue ver o contorno completo da peça, mais esta linha de interseção entre os planos, que representa esse plano. Você não vê ele, mas vê a linha de interseção deles. Se eu mudo o lado, se eu venho aqui para o lado direito e observo o meu objeto, a representação dele vai estar do lado esquerdo, porque eu vou ter observador na direita, peça no centro, plano posterior do lado esquerdo. Consequentemente, quando você olha lá do lado direito, sua representação está no lado esquerdo. E aí o que você vai ver aqui de trás dessa peça? A geometria completa dela, mas essa aresta interna você não vê, porque ela está oculta. E arestas ocultas nós representamos por método de linha pontilhada, tá? Que é uma parte de detalhamento técnico do desenho, de detalhamento dos componentes internos do objeto. Quando eu venho aqui para cima, eu observo de cima, então eu tenho o observador em cima, peça no meio e plano embaixo. Veja que a observação superior ela é projetada embaixo. Por que projetada embaixo? Porque por causa da sequência, como a gente falou, né? Observador, peça, plano. Então, olhando de cima, o que eu vejo aqui? Eu vejo essa primeira região e essa segunda região. Vejo a primeira região aqui e a segunda região. Se eu olhar por baixo, o que eu vou ver da nossa peça? Uma imagem refletida em cima. Essa imagem em cima, ela representa a aresta geral da minha peça, mas por baixo eu não consigo ver a diferença desses planos, mas eu tenho essa linha de interseção. Ela aparece de forma oculta, né? Pontilhada. Um ponto interessante que esse rebatimento que nós estamos fazendo é como se fosse esta caixa fechada, né? Então tá aqui nosso objeto, a gente tem os planos laterais, superior, inferior, né, e frontal, e você vê o rebatimento em função do posicionamento que você está olhando a peça, tá? Por que é importante você compreender isto? Todas essas representações, elas trazem um detalhamento técnico da nossa peça. Então é por meio dessas vistas que nós vamos usar outros recursos como corte, como cota, as medidas para detalhar o nosso objeto. Hoje nós não vamos falar de medidas, próxima aula que a gente vai falar de medidas, mas nosso objetivo aqui é justamente esse, você trabalhar a geometria do objeto e representação correta do mesmo, tá? Então, quando a gente olha aqui, ó, vista de frente, elevação, mostra a projeção frontal do objeto, né? O objeto ele visto de frente. Projeção frontal, ou conhecida como vista frontal. Quando eu pego uma peça, independente da geometria dela, como que eu determino qual que é a vista frontal do objeto? Isso é uma decisão do projetista. A normativa, ela fala o quê? Como vista frontal, nós devemos utilizar aquela vista que representa o maior número de elementos do objeto, o maior número de geometrias, arestas visíveis, que tragam um rico nível de informação a fim da geometria do componente ou objeto. Então você adota como vista frontal, consequentemente todas as demais serão em função da vista frontal. A vista frontal é a única vista efetivamente obrigatória dentro da representação das vistas ortográficas. O plano 2 aqui, ó, ou vista superior, mostra a projeção do objeto visto por cima, ele está embaixo. O plano 3, vista lateral esquerda, ou perfil, né? Veja que o objeto visto do lado esquerdo, ela está do lado direito, mas é a representação da observação do lado esquerdo. O plano 4 é a lateral direita, que está do lado esquerdo. O objeto visto pelo lado direito. O quinto é a vista inferior, mostrado o objeto visto do plano de baixo, ela está em cima aqui, né? Porque ela é projetada em cima. E o sexto é a vista posterior. É como se eu invertesse aqui, neste momento, o posicionamento do plano com o observador. Então eu estou vendo a vista do outro lado da peça. Nossa peça tem uma homogeneidade, então não faria tanta diferença a vista oposta. Mas ela é uma vista também que aparece. A vista oposta ela pode estar tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Isso aí
É uma decisão do projetista. Padronização dos sentidos de rebatimento dos planos de projeção do primeiro diedro e das vistas sempre terão as mesmas posições relativas. Ou seja, o rebatimento normalizado do primeiro diedro mantém a relação de vistas de frente seguindo as posições. Então, ou seja, é uma coisa muito interessante. Você tem a vista sua vista frontal. Então, isso é quase que fosse um mantra. Se eu tenho minha vista frontal, a vista de cima fica embaixo, a vista de baixo fica em cima. A vista da esquerda fica na direita e a vista da direita fica na esquerda. Isso é o que vocês precisam lembrar para detalhamento do objeto, detalhamento do desenho técnico. É importante olhar para o desenho, sabendo que as vistas, apesar de serem desenhos bidimensionais, representam o mesmo objeto visto por diversas posições, ok? E aí uma coisa muito interessante que vocês têm que levar em conta, porque é importante as projeções e formas de representação. As projeções, elas trazem características de cada peça. E existem regrinhas para você gerar essas vistas. Primeiramente, é proporção e escala. Em função da geometria e escala que você colocar nas dimensões da sua peça na vista frontal, as demais vistas, seja qual for, deverão seguir a mesma proporção. Em que sentido? Por exemplo, se eu pegar essa peça e for fazer uma análise aonde eu tenho umas vistas representadas aí, por exemplo, o comprimento da minha peça, que está sendo mostrado aí por essa linha vermelha na tela, ele pode ser expresso ou medido tanto nessa vista, quanto nesta vista superior, inferior, que é a que está em cima, quanto na vista superior, que está embaixo. Veja que a largura do objeto, o comprimento do objeto, vou falar, é o mesmo nessas três vistas. Tá? Quando eu venho falar em altura do objeto, esta linha azul que está sendo representada aí, ó, no quadro, na luz aí, na tela, a altura do objeto ela pode ser vista tanto na vista frontal, quanto nas vistas laterais. Direita, que está na esquerda, e esquerda, que está na direita, né, ó. Ou seja, nessas três vistas em conjunto, a gente consegue pegar a altura do nosso objeto. E quando nós vamos falar de largura, a largura ela está expressa nas quatro vistas, sem ser na vista frontal. A largura do objeto está tanto na vista lateral direita, que está na esquerda, tanto na vista inferior, que está em cima, quanto na lateral direita, que está na esquerda, que está na direita, quanto na vista superior, que está embaixo. Veja que a largura do objeto está nessas quatro vistas e não está na vista frontal. Ou seja, a proporção de apresentação das peças é fundamental, porque essa informação ela pode estar em qualquer uma das vistas. Ok? Um instante. Mas, então, quando eu for representar um objeto, obrigatoriamente eu preciso colocar todas as 6 vistas ou as 5 vistas? Não necessariamente. Quais vistas você deve usar? É obrigado você usar todas as vistas necessárias para o completo a representação do objeto. Então, eu como projetista, você como projetista vai determinar quais as vistas necessárias para que ocorra a completo detalhamento do objeto. O que é o completo detalhamento do objeto? Eu poder ter visão de todas as arestas, de formas que eu vou mensurar e representá-las geometricamente, a fim de detalhar o componente. Então, por meio das vistas, vocês irão desenhar o objeto. Ok? Então, veja aqui, ó. Nessa vista, que é a primeira tela lá que a gente mostrou no segundo slide, nós temos aqui a peça na isometria, aqui largura, altura e profundidade, né, que a gente fala. E aí, se você observar esses elementos, o que acontece? Se você observar a vista frontal, ela traz um detalhamento tanto dessa face aqui, ó, com detalhamento desse rebaixo, quanto do furo e a geometria geral da peça. Se eu pegar uma lateral esquerda que está na direita, veja que eu tenho a geometria aqui, ó, esse L, né, ó, que é a geometria da peça, com as arestas. Essa parte pontilhada interna são as arestas ocultas. Então aqui, ó, eu tenho ocultamente o comprimento desse furo e a profundidade desse rasgo, né, ó, desse rebaixo aqui, ó, desse rasgo na peça. Se eu pegar a vista superior, quando projetar embaixo, você vai ver a geometria aqui, ó,
superior da peça, aquela parte em saliência, então tem essa aresta porque eu vejo essa plano, a transição desse plano para este, né? E aí eu tenho o detalhamento da peça. Agora, se eu olhar tipo, da vista direita para a vista esquerda, veja que é a mesma vista. Então, as representações que tem uma, tem na outra. Não obrigatoriamente eu preciso das duas. Ok? Mesma coisa superior e inferior. Elas são iguais. Tem uma diferença. Quando eu olho por baixo, essa parte de saliência aqui que tem um furo, ela está oculta. Veja que ela está toda pontilhada. Quando eu olho de cima, ela está visível. Então, eu vou dar preferência à vista superior, pois ela traz o maior número de arestas visíveis na minha peça. Consequentemente, um maior nível de detalhamento. Por que ela é mais detalhada do que a inferior? Porque ela traz as arestas visíveis da peça, de forma visível, não oculta. Quando a gente vai fazer detalhamento técnico, nem sempre a vista oculta, as arestas ocultas, são usadas para dimensionamento. Isso só em extrema necessidade. E a vista oposta, a mesma coisa. A vista frontal e oposta, elas têm a mesma geometria, só que a vista frontal traz maior riqueza de detalhes. A vista oposta traz os mesmos detalhes, só que de forma oculta. E aqui temos algumas representações muito interessantes. Em que sentido? Se você observar aqui essa peça, são peças que, na hora da decisão de projeções, o projetista tem que tomar cuidado para ver quais as vistas corretas e necessárias para determinar o mesmo elemento. Por exemplo, vejamos essa pirâmide. Se eu pegar aqui onde está meu ponto vermelho como vista frontal, como é que ele vai mudar aí para vocês? Pronto. Se eu pegar essa vista como frontal, veja que ela representa um triângulo. E quando eu olhar de cima, eu vou ver essa geometria que está embaixo. Agora, se eu vier uma vista lateral, veja que a frontal e a lateral elas têm a mesma geometria. Então, a representação que eu faço na vista frontal é a mesma que eu vou fazer numa vista lateral. Mesma coisa num cilindro. Se eu olhar ele de frente aqui nessa posição que está o ponto vermelho agora, ó, pronto, ele vai ter essa geometria. Quando eu olho de cima, eu vejo a periferia dele, né, circular. Quando eu faço o rebatimento, eu vejo o mesmo que a vista frontal. E aqui também, aqui o rebatimento igual ele está na vista lateral e na vista superior. Veja que são peças que não precisaram de mais de duas vistas para a representação. Então, existem diversas vistas, diversos elementos que precisam de mais ou menos geometrias para poderem ser representadas. Ok? Logicamente, vocês vão interpretar isso em função das vistas que você escolher, a vista frontal e demais detalhamentos da peça. Outra coisa interessante de se comentar é na questão de estratégia. Quando a gente fala de estratégia, existe uma caracterização em função da escolha da vista. Só um instante, pessoal. Ele abriu aqui, mas eu vou puxar para cá, só para pegar um detalhe aqui. Só um instante. Pronto. Por exemplo, vejam esta peça. Esta aqui é a mesma peça, só que em função da decisão do projetista, a vista frontal que ele adotou, ela obrigou ele a usar três projeções para completo detalhamento da peça. Então veja aqui, ó. Ele pegou essa face que está em vermelho como observadora, né, a vista frontal. Então ele vai fazer esse rebatimento aqui, ó, da vista que ele está observando. Ocultamente, o que ele tem? O furo. Quando ele veio para a vista lateral, ele fez esse rebatimento aqui, ó. Então ele pegou alguma geometria e o furo. Porque só essas duas não é suficiente para representar o objeto. Se olhar essas duas, nenhuma delas está expressa, essa parte cilíndrica aqui, ó, curvada na ponta da peça. Obrigatoriamente ele precisa de uma vista superior, que está embaixo, para o completo detalhamento do objeto. Então veja que ele conseguiu determinar o objeto com a aplicação dessas três vistas. Consequentemente, se ele tivesse, em vez de adotado esta vista como frontal, tivesse adotado essa vista como frontal, veja que está aqui a vista frontal dele, ele aplicou uma vista superior, e somente nessas duas vistas, por completo, você consegue determinar o seu objeto. Não seria necessário uma terceira vista. Então veja que, em função da estratégia do projetista de determinação das vistas frontais, você pode ter como consequência um número maior ou menor de representações por meio das vistas. Ok? E aí tem alguns cálculos que nós podemos fazer, cálculos não, exercícios, a fim de reforço do aprendizado. Por exemplo, se eu observar essa peça aqui,
ela está na isometria. Eu vou perguntar a vocês. Essa peça na isometria, qual vista? Nós temos aqui projetado algumas vistas dela. Então, por exemplo, essa vista está reprojetada aqui, esta aqui está projetada aqui e essa aqui está projetada aqui. Quando eu olho essas vistas, quais delas vocês determinariam como vista frontal aí? Podemos falar, essa aqui seria a 1, aqui se fosse a 2 e aqui a 3, desculpa a letra aí, Fê, que estou fazendo com o mouse. Mas qual vocês adotariam como vista frontal? 1, 2 ou 3? Legal, Esaú. Exatamente. Veja aqui na vista 1 aqui, ó, se a gente adotar ela como frontal, olha o nível de detalhamento da minha peça que nós temos, né, ó. Você vê tanto esse rebaixo quanto essa aresta inclinada. Ah, mas eu não vejo esse detalhe aqui. Tudo bem, mas esse detalhe você vê nessa vista, a vista superior, que você vai conseguir detalhar, que você vê outra geometria dele, e assim sucessivamente. Veja que dificilmente a vista frontal ela vai apresentar arestas ocultas, né? E enquanto que essa aqui representa, essa aqui não mostra se aqui, ó, é um rebaixo ou um plano inclinado, rebaixo ou plano inclinado. Logicamente existe um alinhamento entre elas. Então, legal. Quando você observar aí a nossa resposta, só um instante. Aqui seria a nossa vista frontal, que seria então consequentemente superior, e aqui é uma vista lateral direita. Ok? Quando eu olho esse objeto representado nas 3 vistas e penso ele na isometria, qual seria a vista correta do meu objeto? Representando na isometria, A, B ou C? Vamos observar os detalhes, né? Ó, a geometria lateral da peça, que seria a vista frontal, a superior, a lateral, C. Legal. Vamos por que C? Vamos observar aqui, quando você pegar uma vista dessa e for pensar no seu objeto, veja aqui, ó, essa aqui é a vista frontal, onde eu tenho o detalhamento dessa vista, na lateral das peças. Aí eu vou fazer uma análise um pouco mais minuciosa. Em que sentido? Se eu observar aqui, ó, veja que nossa peça, deste lado, ela tem uma proporção de comprimento, desta aqui ela tem outra, né? Então, quando eu olho aqui nas minhas peças laterais, vejo que a proporção deste lado com este lado é bem diferente. Consequentemente, não seria essa peça. Se eu vier para essa peça do meio, a proporção aqui está praticamente a mesma. Talvez não seja a peça, porque se você olhar essa aqui, essa aqui tem um lado um pouco maior do que o outro. Consequentemente, o item C aqui seria o item correto. Então, nós vamos observar algumas geometrias características em função do nosso elemento. Item C aí seria o correto, ok? Temos uma vista agora ao contrário, na isometria. Então veja que eu tenho uma geometria bem peculiar nela, né, ó, em relação às vistas. E aí eu pergunto a vocês, nesta representação, A, B ou C são as representações corretas das vistas frontal, superior e lateral esquerda da peça. Qual seria a vista correta? As vistas corretas. Letra C, legal. Legal, Isaú, letra C também. Por quê, né? Veja que a vista frontal aqui dela tem uma geometria peculiar e vai ser igual para todas. A vista lateral direita, esquerda, que está na direita lá, também seria esses dois planos, é igual para todas. A diferença está justamente aqui, ó, nessa região superior, né? Veja que na região superior eu tenho um canto vivo. Esse canto vivo está representado aqui na letra C. Se eu tivesse uma curvatura aqui, seria a letra B. Se eu tivesse um plano inclinado aqui, seria a letra A. Então, o correto justamente é a letra C. Legal. E agora, ao contrário, novamente, eu tenho as 3 vistas e preciso saber se é o objeto A, objeto B ou objeto C. Qual seria agora o objeto? Lembrem dos detalhes. O que vocês observam quando tiver uma atividade como essa? Veja a aresta. Qual seria a vista superior deste elemento?
Exatamente, Leonardo. Como ele seria representado? Se eu tivesse uma vista superior desse elemento, como seria representado? E uma desse, como seria representado? Se tivesse uma frontal, como seria representado? E assim por diante. Por que item B? Vamos lá. Veja que a diferença está nesse pontinho aí, ó, onde está vermelho agora na tela. Ó, justamente essa região. Se fosse essa primeira peça, essa nossa geometria superior, ela, aqui não vai dar para desenhar dessa forma. Ela seria mais ou menos dessa forma aqui, ó. Logicamente que reto, tá, pessoal? Né, ó. Seria essa geometria, porque essa região está aberta. Veja que a nossa aqui está fechada. Consequentemente, eu tenho essas duas fechadas. Aí eu vou só na questão da proporção, em questão do comprimento da peça. Eu vejo que o comprimento aqui é menor, consequentemente seria a letra B, exatamente. Legal. Só apagando aqui. Então, se olhando, seria a letra B. Quando eu olho... Opa, tá aqui, letra B. Quando eu olho essas geometrias, né, ó, eu tenho diversas peças representadas pelas vistas e peças representadas na isometria. Eu vou colocar alguns nomes aqui, ó, por exemplo, vou chamar aqui esse aqui de A. Deixa eu só mudar a cor da minha letra aqui que vai facilitar. Aqui vamos falar que é o B. Aqui ó, vamos falar que é o C, D, E, F, G, e esse último aqui é o H. Aí eu pergunto para vocês, só para a representação mais fácil de interpretação nossa. A peça número 7 está representada em qual dos 8 quadrantes aqui? A, B, C, D, E, F, G ou H? A peça número 7. A. Letra A? Legal. Por que letra A? Vamos lá. Justamente, vamos analisar as geometrias aqui, né? Ó. Então, se eu observar aqui, ó, bem peculiar essa visão, eu tenho essa vista aqui, mas eu também tenho inclinada aqui na D e na E. Tudo bem, vamos para outra vista. Quando eu venho para a vista lateral aqui, ó, veja que ela tem uma geometria também bem específica. Eu consigo ver na lateral aqui, ó. Consequentemente, então, essa aqui seria a nossa peça número 7. Legal. Peça número 8 estaria representada em qual vista? Qual das 8, das 7 vistas agora, né? A G. A G. Legal. Letra G aqui. Também, peculiaridade das vistas, né? Se eu olhar de frontal, vejo essas duas regiões menores, essa maior, ó. Como estão aqui, se eu vier para a lateral, eu tenho essa e essa mais comprida aqui do lado, né? Ó, estaria aqui. Beleza? Nona peça. D. D, D né? de dado. Isso. Show de bola. Vocês estão bem, vocês estão tranquilos aí, estão passando no psicotécnico aqui, né? Podemos falar assim? Parece um exame psicotécnico aqui. 10ª peça. O F. Pronto. Seria a 10ª. 11ª, peça número 11. Item E. Tem E. Legal. Consequentemente, a 12 ficaria na... H. Pronto. Então, vocês conseguiram compreender aí mais ou menos a lógica de sequência dessa nossa montagem. Legal. Quando a gente vê isso, deixa eu só apagar aqui para a gente poder passar o slide aí, senão ela vai para o outro lado. Quando a gente consegue ver dessa forma, veja que cada peça, independente da sua geometria, da sua característica, ela tem uma representação específica, né? Então veja como é importante o detalhamento para a correta compreensão do objeto. Isso aqui é muito interessante. Isso aqui, a maioria dessas questões que eu estou mostrando para vocês foram tiradas de concurso, provas de psicotécnico mesmo e até mesmo de avaliação de algumas provas. Por exemplo, essa aqui foi de uma prova, não foi essa imagem, mas o conceito é o mesmo, da Petrobras, tempos atrás, anos atrás. Então veja que a gente tem na isometria aqui a peça, temos as vistas e as vistas estão identificadas com letras. Aí eu vou fazer a mesma pergunta que tinha lá na prova.
Onde está o ponto vermelho aí representa uma face da peça, correto? Este agora que está, qual a letra que representa essa face da peça? Onde está o ponto vermelho? Nenhuma, professor. Exatamente, legal. Essa era a pergunta lá do concurso, né? Da prova lá. Ele dava as vistas, então se você observar aqui, ó, aqui seria a lateral E, né, ó. Aqui a lateral D, onde está o pontinho agora. Se eu olhar por cima, essa aqui seria o A, o B, o F e o C. E aí ele perguntava qual que era essa. A resposta era nenhuma das anteriores, nenhuma delas. Né? Então você veja que essa vista aqui, ó, a geometria dela é peculiar, é essa aqui, ó. Consequentemente, ele não tem representação. Show de bola. Nessa segunda aqui, ó, se eu perguntar para vocês, essa que está o pontinho, ele vai chegar aí na tela para vocês. Agora, qual seria essa letra? É? Beleza, legal. E essa aqui do lado, ó, essa agora? Sei. B, pronto. Tranquilo, vocês entenderam a lógica, né, ó? Então, se eu estou vendo aqui, eu vejo de cima, a vista superior está embaixo. A hora que a gente viu essa aqui lateral A, eu vi numa lateral esquerda, ela está na direita, né? Consequentemente, se eu olhar aqui na vista frontal, essa aqui é a B e aqui é a A. Maravilha. Essa era da prova. Ele perguntava qual que era esse plano que está o ponto vermelho, calma. Agora, ele perguntava justamente isso, qual que é a letra que representa o plano apresentado aí colorido, ele era colorido, né? E aí a resposta seria qual? Nenhuma. Nenhuma, justamente. Essa aqui do lado é o B, quando você faz a representação tá aqui ela, ó, né? Esse aqui não tem representação também, esse aqui seria o A, ó. Então essa aqui não tem nenhuma, é essa. Em cima dela aqui é o A. Quando eu olho de cima, eu consigo ver o A e o B. Essa peça é interessante também, você observar como é importante as vistas, né? Ó. Se eu olhar apenas pela vista frontal, eu só vejo essa inclinada. Se eu olhar para o superior, não vejo ninguém inclinado. Quando eu olho pela lateral, só vejo o A inclinado. Então, cada vista traz uma especificação peculiar da peça. Eu tinha colocado aqui essa pecinha para a gente fazer uma discussão. Antes de fazer a discussão, eu vou abrir um outro slide aqui que eu quero dar uma continuidade de outra forma com vocês. É o mesmo slide, deixa eu só mudar o exemplo, eu quero mudar. Só um instantinho. Justamente o que a gente viu agora, os exercícios. Pronto. Daqui eu queria vir para cortes, depois a gente volta lá naquela pecinha, tá? Em paralelo, quando você olha as vistas ortográficas, ela traz um nível de detalhamento dos componentes aonde você vai ter as geometrias oriundas dela. Legal. Mas essas vistas, elas podem estar associadas a outros elementos, podemos falar assim, acessórios, que complementam a representação das vistas. Em que sentido? Quando eu olho um corte, ela faz uma nomenclatura aonde ela vai demonstrar partes internas da minha peça. Como assim? Eu vou explicar para vocês. O corte cortar quer dizer dividir, seccionar, separar em partes como um todo, ok? Corte é um recurso utilizado em diversas áreas do ensino para facilitar o estudo de interiores dos objetos, tais como corte não seria possível analisar os objetos de forma a ser estudado. Na mecânica também não é diferente, utiliza-se o modelo representado em corte para facilitar o estudo de sua estrutura interna e seu funcionamento. Coloquei 3 exemplos bem distintos aqui. Por exemplo, a medicina, né? Ó. Então a gente já viu aí diversas imagens mostrando o corpo humano, aonde ele está com detalhes internos por meio de cortes, né? Então, por exemplo, um coração aqui, ó, foi aplicado um corte nele, a fim de analisar as partes internas do mesmo. Na arquitetura também se usa aí o corte para mostrar a parte externa e interna dos ambientes arquitetônicos. E na mecânica aqui, por exemplo, ó, isso aqui, para quem não conhece, é um motorredutor. O motorredutor é um motor elétrico acoplado a uma caixa variadora de velocidade, é um conjunto, né? E aonde você já tem aqui uma
variação da velocidade e potência do seu equipamento. Quando você tem isso aqui, o que acontece? O corte ele vai mostrar para você internamente regiões de como ela é feita essa variação de velocidade. Por exemplo, qual tipo de engrenagem, qual a estrutura montada, qual seria a sequência, né? Quantidade de reduções e assim por diante. Então, o corte ele facilita a compreensão dos desenhos. Corte é a denominação dada à representação de um produto seccionado, né, em um ou mais planos. Esses planos de secção são chamados de planos secantes. Plano secante, ele é um plano paralelo a uma das faces, vertical ou horizontal, mas que intercepta a outra em 2 pontos. Como assim? O plano secante, ele sempre tem, você tem o vertical e o horizontal. O plano secante, por exemplo, se ele for paralelo ao vertical, ele cruza o plano horizontal, e assim sucessivamente. Nos cortes, se representa tudo que está atrás do plano secante, sendo que as linhas que estavam invisíveis nas vistas podem ficar visíveis. Essa é a grande jogada. Então, quando você aplica um corte, o objetivo do corte é você trazer à tona as arestas ocultas. Então, aquilo que está oculto se torna visível, tá? É um recurso muito utilizado para a representação mais efetiva de detalhes internos dos componentes. Então, aqui ó, nós temos uma pecinha na isometria, tá? Vamos aplicar um corte longitudinal, seria de comprido aqui nessa peça, ó, ao centro dela. Quando a gente aplica esse corte central, a peça vai ser dividida nessas 2 partes. Logicamente, essa parte que está na frente do plano, porque o plano está aqui no meio agora, ela é descartada, ficando somente a face atrás do plano. Essa face, quando eu olho esse objeto, se eu fosse ver ele em vistas, tanto essa parte do furação com essa parte do rasgo estariam de forma oculta, ou seja, pontilhada. Quando eu aplico o corte, o furo se torna visível e esse rasgo da ponta aqui se torna visível também. Consequentemente, eu tenho um maior nível de informações como se fosse uma mera vista frontal. Porque na vista frontal eu teria arestas ocultas. Se eu colocar aqui um corte transversal, por exemplo, aqui ó, na altura do furo, cortando a peça ao meio, ela seria dividida nessas 2 partes. Consequentemente, eu teria representado essa vista. Veja que aqui eu consigo ver a parte do furo, a parte interna da peça, mas não vejo o detalhamento lá do rasgo. Então, dependendo do corte aplicado, ele também é estratégico, ele pode trazer mais ou menos informações da sua peça. Então, essa peça que a gente viu agora há pouco, a representação correta do corte dela seria nesse sentido. Então, primeiramente, o corte, quando eu for aplicar ele tem que ser representado na vista que ele está sendo fatiado. Então, como? Se eu tenho aqui uma vista superior, estou aplicando um corte de A até A. Está aqui, ó, corte AA. Esse corte, eu tenho que representar a minha linha de corte, porque a linha de corte faz parte da interpretação, para eu poder compreender o que está sendo expresso aqui. Então, a expressão de corte AA, ela fica abaixo da vista achurada. A achurada é essa parte que mostra a peça maciça. Eu explico já para vocês. Então, quando eu passo aqui ó, um corte de A até A, cortei aqui, a representação dela vem em cima, né? Porque a setinha indica que ela foi para cima. Poderia vir para baixo? Poderia, mas a peça teria que indicar o sentido para baixo. Olhou para cima, rebateu. Então, se eu pensar nessa peça aqui, ó, numa vista sem corte, esse furo estaria pontilhado, esta ponta estaria pontilhada, ok? Quando aplicou o corte, ela se tornou visível. O corte B também, se eu olhar aqui o corte BB, quando eu aplico ele, eu fatio a peça e apresento o lado que está indicando a seta. Se eu pensar nesse lado, ele ficaria dessa forma. Consequentemente, corte BB representa apenas as arestas invisíveis do furo. Quando você aplica um corte, isso é uma peculiaridade de cada projetista. Eu particularmente não uso, mas você pode ou não, a decisão sua, manter as arestas ocultas de peças escondidas. Por exemplo, isso aqui estaria escondido aqui atrás. Não foi mantido. Poderia estar, como poderia não estar. Vista achurada, né? Essas linhas tracejadas aqui, ó. A gente vai falar já delas. Plano, estratégia de corte. Veja essa peça. Temos ela aqui na isometria, né? Veja aqui nas laterais ela tem um furo que estão alinhados e aqui na parte inferior é um furo quadrado. Legal. Se eu pegar nessas 3 vistas e aplicar esse corte de A até A,
e representaram aqui a indicação da seta. Então, se ele está aqui, ele está representado embaixo, né? Ó. E fazer a representação, pessoal, essa vistazinha aqui do lado, ela não existe na vida real. Ela é apenas uma forma de demonstrar aonde está sendo aplicado o corte na isometria. Mas isso aqui não se usa em desenho técnico, tá? Se usa as vistas aplicadas ao corte. Quando você faz esse rebatimento, você vê aqui, ó, as 4 arestas que eram ocultas, que eram essas linhas, né, ó, do furo, se tornam visíveis. Só que quando eu faço esse corte, eu estou representando apenas internamente as arestas dos furos. Se eu vier para essa vista lateral e aplicar aqui, ó, na frontal, um corte de A até A e representar na lateral, nossa peça seria cortada dessa forma aqui, né, ó. E aí na vista eu represento o quê? Apenas a região achurada e apenas as partes visíveis dessa aresta de baixo. Pessoal, nenhuma dessas vistas está errada, apenas a eficiência que eu estou tentando mostrar para vocês. Por quê? Se eu pegar aqui agora e aplicar este corte desta forma na superior de A a A e representar aqui, veja que nossa peça vai ser cortada assim. Nesse corte eu consigo representar tanto o furo quadrado quanto o furo cilíndrico. Todas as arestas da peça que eram ocultas se tornaram visíveis. Consequentemente, podemos falar que essa região aqui, ó, que está passando aí o ponto vermelho, onde ele está parado ao centro, seria talvez a vista com maior eficiência. Não que as outras não estejam erradas, elas só não são tão eficientes quanto essa. Essa aqui ela traz detalhamento interno de 3 partes. Aqui traz de apenas de uma e aqui atrás apenas de 2. Ok? Achuras, vocês viram que as peças quando cortadas, aparecem as linhas inclinadas de achura. Nas projeções em corte, né, ó, a achura, a superfície, ela representa a parte maciça da peça. A peça maciça deve ser representada por essas linhas inclinadas, traçadas geralmente a 45 graus, mas pode haver uma variação de inclinação, eu explico já por quê para vocês. E geralmente é uma linha com metade da espessura da aresta da peça, para que não haja, podemos falar assim, equívoco, né? Falha na interpretação da peça. Por que as linhas são inclinadas? Porque elas não devem ter paralelismo com nenhuma das faces da peça. Mesmo se a peça estiver inclinada, suas linhas parecem que estão retas. Na verdade, elas são inclinadas em referência a uma das arestas da peça, né? Ah, mas se minha peça não tem nenhum lado plano, você pode usar algum eixo aí como referência. As achuras não é no nosso desenho. Nós na automação, na mecânica, não usamos a achura como representação de peça. Mas o pessoal da arquitetura e civil, eles usam muito a achura para determinar a composição daquele material. Por exemplo, a achura de madeira, do concreto, plásticos, né? Ó. Nós trabalhamos essa com metal em geral, que é apenas a linha inclinada. Ah, mas se dependendo de lá tiver várias peças cortadas, como representado aqui, aí nós vamos poder variar as angulações e a escala da representação da achura. Como assim? Se você observar aqui, ó, eu tenho uma peça 1 e aqui uma peça 2. Se as achuras estivessem todas alinhadas, dificilmente eu diferenciar a peça 2 da peça 1. Como elas têm achuras inclinadas, eu sei que aqui é a peça 1 e aqui é a peça 2. A achura, ela deve ser homogênea por toda a peça, mesmo se os cortes representarem pontos distintos. Por exemplo, ó, veja essa peça dessa peça do meio aqui. Eu tenho essa achura inclinada aqui e ela continua aqui. Opa, isso aqui então é a mesma peça? É a mesma peça. Aqui é como se fosse um tubo cortado ao meio. Aí eu tenho aqui uma região mais escura e uma região externa. Veja que a inclinação é diferente. Ou seja, essa peça 3 é uma terceira peça. Aí essa pecinha 2. Cortes em componentes de paredes muito delgadas, muito finas, estreitas, como por exemplo chapas, juntas, guarnições, perfis estruturais, vedações, devem ser representadas em negrito com espaçamento em branco. Então se a espessura é muito fina, ela fica completamente escura, ok? E aí a grande jogada está aqui, por exemplo, isso aqui é uma válvula de passagem. Vocês já devem ter aberto algum registro lá para abrir a água, que você girava o manípulo, a água fazia uma passagem, começava a sair água. Quando você gira lá o manípulo, que é essa região aqui, ó, você tira a gaveta, que a gente chama, que é esse componente, ele abre e permite a passagem do fluxo. Esta válvula de passagem, aplicado um corte ao centro dela,
você pode observar que essa geometria que está igual aqui, ó, a Ashura, até esse ponto aqui, ó, faz parte de um componente, ou seja, um corpo da peça. Essa aqui já é um outro componente, ó, com a Ashura, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo aqui no manípulo. Tem vários objetos distintos representados por variações de inclinação e escala das Ashuras, ok? As Ashuras não devem ser a mesma inclinação das arestas nem das cotas, também não podem interceptar dimensões. Vamos lá. Se eu tenho uma peça que uma das arestas dela está inclinada a 45 graus, é errado eu manter minha Ashura paralela àquela peça. Eu devo usar um recurso aí, ou mudar a referência da minha peça para a inclinação nunca ficar paralela a nenhuma das arestas. Ah, professor, mas eu tenho duas arestas inclinadas. Se eu não paralelo com uma, fica paralelo com a outra. O que eu faço? Tranquilo. Você vai trabalhar uma angulação diferente de 45 graus, um pouco menor. Geralmente a gente recomenda inferior. E aí você vê que não há paralelismo em nenhum momento. Ok? Linhas de cota ou de chamada alinhadas com a Ashura. Errado. Ela deve ser perpendicular, a fim de evitar qualquer erro de interpretação, tanto interno quanto externo. Ok? Ah, professor, mas tem um raio dos dois lados. Se eu não deixar paralelo a esse, o outro vai ficar. Aí você muda a angulação da linha de chamada da cota. E aqui é uma representação muito interessante. Temos aqui uma peça na isometria. Temos aqui a vista frontal dela e a linha de corte de A até A, e diversas representações. A representação correta seria essa vista aqui, a primeira vista. Por quê? Ela traz todas as arestas que seriam visíveis na vista, né, aqui do furo, se tornam visíveis, e a Ashura está homogênea por toda a peça. Se eu vier nessa primeira aqui, posterior à correta, veja o que está errado aqui. Se eu apliquei o corte, o que era oculto não fica oculto. Ela fica maciça, consequentemente não teria necessidade das arestas pontilhadas. Tá? Então ela é considerada errada. Essa vista aqui, representando o corte, também está errado, porque ela não está mostrando as arestas posterior ao corte. O fundo do furo aqui, né, ó, essa região aqui, ó, do furo, não está representada aqui. Então, se for pensar em corte, essa vista está errada, é uma vista de seção, já vou explicar para vocês. Essa aqui está incorreta por quê? Veja que a Ashura está espelhada. Uma interpretação de uma segunda pessoa que não acompanhou, não teve a peça em mãos, aqui é como se fossem duas peças distintas. Consequentemente está errado porque é a mesma peça. Mesma coisa na última. Em vez de espelhar os lados, eles dão uma Ashura no centro e uma Ashura nas extremidades. Também está errado. Essa peça ela tem que ser Ashura por completo. Alguns elementos no desenho técnico não representam, não recebem o corte durante a apresentação. Por exemplo, rebites, pinos, chavetas e parafusos. Por que eles não recebem corte? O corte tem um objetivo de detalhamento. Quando eu pego um objeto desse, por exemplo, um rebite, eu não preciso detalhar tecnicamente ele, porque um rebite ele é especificado. Como assim? Eu vou começar com o exemplo do parafuso. Se eu estou fazendo uma montagem aqui, ó, das duas chapas distintas, já pela Ashura que são duas chapas distintas, e preciso fazer a união delas por meio de um parafuso, quando eu for fazer o detalhamento técnico desse meu projeto, o parafuso, eu não preciso colocar as dimensões dele, eu coloco a especificação dele, por exemplo, um M10 por 60, um M10 por 30, um M12 por 40, né? Consequentemente, a porca e a argoela também vem na especificação. Então, não preciso fazer o detalhamento técnico do parafuso, apenas especificar qual o modelo. Então, ele não recebe o corte na representação. Consequentemente, ele está lá representado, mas ele não recebe o corte. Mesma coisa aqui, eixos, chavetas, pinos e rebite. Então, veja que o rebite está unindo essas duas chapas, ele está prendendo ali, mas se eu aplicar o corte, por que ele não recebe o corte? Porque o rebite vai ser especificado. Isso aqui é um rebite de repuxo de 12 milímetros, e aí, em função da geometria dele, você faz a modelagem. E aí, quando nós trabalhamos corte, nem sempre as peças são concêntricas, né, lineares, a fim do corte ser um corte reto, limpo, puro, direto. Existem variações dos cortes. Por exemplo, tá vendo essa nossa peça? Veja que eu tenho um furo quadrado no centro e furos nas extremidades.
Se eu for representar, aplicar um corte nessa peça, o corte, ele sempre, o secante, ele sempre é paralelo a um plano. Eu não posso passar um plano inclinado para o corte, tá? Existem outras variações. Mas aí, se eu passar aqui, por exemplo, esse furo de A até A, e representar aqui a minha peça, veja que eu estou representando os furos, mas não estou representando essa parte central. Ou seja, não vale tanto, não é tão eficiente essa representação. Ah, então eu vou passar pelo centro. Tranquilo. Quando eu passo pelo centro, eu estou vendo o corte central, que era oculto, virou visível. Está aqui a peça em corte. Mas, dessa forma, eu não estou representando os furos. Cai na mesma, né? Ou represento um ou outro, aplico 2 cortes na peça? Não, existem variações. Você pode aplicar o primeiro modelo derivado, que é o corte composto em desvio, corte com desvio. Aí entra a primeira ação, como é fundamental a representação da linha de corte também para a interpretação do corte. Se você olhar essa peça aqui, direta, sem observar a linha de corte, você pode imaginar aqui, por exemplo, interpretar, não de forma equivocada, né, mas em função da representação, que quando eu olhar essa peça aqui de cima, ela vai ter essa geometria aqui, ó. Que os furos e o furo do centro estão alinhados. Bastante. Como se eles tivessem a linha de corte aqui, ó, no centro deles. E aí, conforme eu observar aqui, só um instante, estou chegando lá. E aí, se nossa linha de observação fosse essa, ó, eu teria essa representação. Cuidado, isso aqui estaria errado, porque a nossa peça tem os furos deslocados. Veja que a nossa aresta de corte, a linha de corte, começa aqui nesse plano A, passa pelo furo, quando chega aqui na parte homogênea da peça, ela desce até o centro, passa pelo corte, chega na outra parte homogênea, ela sobe até o furo e corta o furo. Quando eu faço o rebatimento dessa vista, é como se a peça ficasse assim, ó. Mas essa parte aqui não representa nenhuma aresta pra gente, ela é apenas material maciço. E aqui eu teria a peça de forma completa e correta. O que eu quero mostrar para vocês? Como é importante a observação da linha de corte, porque ela compreende e ajuda na interpretação da nossa peça. Ok? Tá tranquilo aí, pessoal? Entendendo as coisas? Tranquilo, professor. Legal. Veja que essa nossa pecinha aqui, ela não é homogênea. Como assim? Nós temos um rasgo lateral aqui, ó, um rebaixo lateral, um furo com um rebaixo excêntrico, outro furo na outra extremidade e um corte central aqui, ó. Se eu pensar num corte central dessa peça, eu não vou representar quase nada. Consequentemente, eu posso aplicar um corte com desvio. Olha o corte. Sai aqui do A, passando pelo centro do primeiro furo, desço até o centro do segundo furo, retorno num terceiro plano alinhado com o centro do rasgo. Veja que A e A não estão nem no mesmo plano, não tem problema. Quando eu representar essa vista, olha como ela fica. Ou seja, aqui eu estou conseguindo representar tanto esse furo com rebaixo, quanto esse furo, quanto esse rasgo, na mesma vista. Só que eu tenho que interpretar essa geometria e com auxílio das outras vistas, saber que minha peça, desta forma, seria o correto dela. Ok? Corte parcial. É um corte utilizado apenas para mostrar e determinar em detalhes internos de projeção. Por exemplo, um eixo de um motor elétrico. Né? O motor elétrico, ele é um eixo maciço. Só na extremidade dele você tem um furozinho lá que tem uma rosca interna para fixação de algum elemento, né? Uma saca-polia ou prender uma polia, independente da aplicação. Eu não precisaria aplicar o corte no eixo todo para detalhar somente aquele furo. Eu posso colocar um furo parcial, um corte parcial. O corte parcial, ó, ele vai mostrar por linha de ruptura ou linha sinuosa somente aquela região do corte. Então veja aqui nessa peça, por exemplo, se eu pegar a vista lateral dela, ó, esse rebaixo ficaria oculto, né? Como também esse aqui também. Se eu aplicar esse corte parcial da linha sinuosa, que é esse aqui, ó, ele estaria à tona essa parte interna como esse furo com rebaixo. Então veja que eu não apliquei o corte na peça toda, apenas na região de interesse, tá? Aqui é uma representação de meio corte com simplicidade e simetria. Isso aqui era utilizado antigamente
quando o desenho técnico era 100% feito à mão. E aí o cara muitas vezes tinha uma folha lá, que ela não tinha uma proporção muito grande, uma 4, e ele precisava representar uma peça por completo. Se ele usasse a geometria completa da peça, o desenho ia ficar pequeno, ele não ia ter tanta riqueza de detalhes. Para isso, usava-se essa meio corte com representação simplificada, de simetria. Se eu observar aqui essa peça, essa primeira aqui, ó, onde está o ponto vermelho, veja que ela tem uma linha no centro de simetria, que é esses paralelinhos aqui. Aqui eu tenho um diâmetro de 20, um diâmetro de 35, um diâmetro de 6 e 18. O comprimento dela, esses rebaixos. Essa é uma peça cilíndrica, apresentada somente na metade dela, com meio corte e representação simplificada. Por que isso? Com isso, ele conseguiria colocar uma escala maior no papel e representar melhor detalhadamente o elemento. Logicamente, a pessoa que interpretava tinha que saber as normativas para saber que isso aqui era uma peça de revolução completa. Mesma coisa, essas duas. Veja que a simetria está no centro aqui dela, ó. Então aqui eu tenho um diâmetro, né, ó. Tem um diâmetro externo. Essa geometria se repete do outro lado, como essa se repete desse. Tá? Uma coisa interessante aqui, ó, também, ele colocou esse detalhe de espessura aqui, ó. Em vez de ele colocar uma outra vista falando só a espessura da peça, ele colocou por escrito, espessura 2. Então isso aí é um disco com 5 furos, um furo central, mais 4 furos externos, pode ser uma flange, com espessura de 2 milímetros. Ok? E esse aqui tem uma representação simplificada de 1/4. Como assim? Eu tenho tanto paralelismo nessa linha quanto nessa. Então essa peça é como se fosse papel dobrado. Ele abre tanto para cá quanto para cá, né? Você desdobra ele 2 vezes, né? Para o lado e para baixo, ou para baixo e para o lado. Então, em 1/4 da peça, ele colocou o comprimento total, diâmetro do furo, posicionamento desse furo e espessura de 1. Lembrando, isso não é mais utilizado tanto, porque hoje nós fazemos essa documentação por meio do software, né? E aí o software nos ajuda como representar melhor o objeto. Vista de seção. Nós estamos saindo do corte, observando seção. O que é uma vista de seção? É a mesma caracterização do corte, só que ela representa somente a geometria cortada. Como assim? Veja esse eixo. Nós temos um eixo aqui cilíndrico com rebaixo nessa extremidade. Depois ele vem para o centro dele aqui com uma outra geometria cilíndrica que tem um rasgo de chaveta e termina com uma saliência aqui quadrada. Se eu observar esse meu eixo em função das vistas, eu vou ter que fazer um detalhamento mais minucioso para representar todas as partes geométricas da peça. Consequentemente, eu posso aplicar um corte de A até A, que na verdade não é um corte, é uma representação de seção. Então, quando eu faço essa linha de seção de A a A e represento, eu deixo à tona somente a aresta daquela região. Eu não preciso colocar as demais arestas ou vistas da peça. Então, aqui é a geometria de A a A, aqui é a geometria, ó, de B a B, e aqui é a geometria de C a C. Ou seja, estou representando cada seção em função de uma técnica de demonstração de seção. Facilita na hora da fabricação, pessoal, porque nós vamos colocar dimensões, escalas, medidas nessa parte. A parte somente com essas vistas, e eu colocando as medidas de comprimento aqui da peça, e aqui as geométricas, né, diâmetro e altura, são suficientes para você detalhar por completo a sua peça. Essa representação de seção dentro da peça é muito usada em alguns catálogos da Gerdau, Aço Cearense, empresas que vendem perfis de aço. Por exemplo, se eu tiver uma peça cilíndrica dessa, fina, muito comprida, uma barra de 6 metros, se eu fosse fazer um desenho técnico dela no papel, ficaria uma coisa inviável, porque ele ficaria uma vista lateral assim, e uma vista frontal, tecnicamente, e uma vista lateral assim, ó. Né, ó. Veja que esse detalhe não traz riqueza nessa imagem. O que eu poderia aplicar aqui? Uma vista de seção. Então, eu vou fazer a vista lateral da peça, internamente a ela a seção aparecendo. E também, vista completa dela em comprimento e a vista de seção em L aqui apresentando, porque ela é uma cantoneira, que é uma barra cilíndrica. Encurtamento. Encurtamento é muito interessante. Se eu também tenho um eixo muito longo, e ao longo dele eu tenho uma seção homogênea, onde 2 partes são iguais, eu posso remover esse material e deixar ele encurtando. Dessa forma eu aumento a escala dele dentro do meu papel. Por que a gente faz isso?
Quando eu aplico esse encurtamento, se eu medir então aqui minha peça, digamos que daqui até aqui dá 1 metro, e no encurtamento, quando eu medir daqui para cá, ela também vai dar 1 metro. Você vai saber que foi aplicado um encurtamento ali a nível de detalhar melhor a sua peça. Aqui é uma peça que não tem uma seção completa homogênea, ela tem um furo quadrado no centro, mas ela tem essas duas regiões, que tem as extremidades duplas similares, laterais iguais. Então você pode aplicar esse encurtamento nestas partes, e aí diminuir a sua peça e aumentar a escala dentro do papel. E aí eu pergunto para vocês, novamente, um questionáriozinho com um nível de informação e reforço do aprendizado. Temos aqui as 3 vistas de uma peça. As linhas de corte A e linha de corte B. E eu pergunto para vocês, essa peça na isometria é a peça A, peça B ou peça C? B. Legal, Leonardo. Show de bola. Deu para entender, Isaú, que é a letra B? Por quê? Vamos olhar a parte superior aqui dela, a vista superior, ó. Olha como é bem detalhado. Estou vendo aqui que não é a mesma vista, aqui é a mesma. Legal, então entre a B e a C. Quando eu venho para as laterais e cortes, eu vejo que aqui no corte B, nem na superior está detalhado esse furo lateral. Se esse furo existisse nessa peça, convenhamos que aqui, ó, nessa vista aqui, só um instante, eu teria aqui nessa vista superior um pontilhado aqui, ó, e outro aqui, ó, fazer um pouquinho maior para vocês enxergarem, um pontilhado aqui e um pontilhado aqui, representando esse furo na vista de cima, e isso é o mais legal. Nessa vista lateral, eu teria uma parte em vazio aqui, ó, como está sendo representada aí agora. Ó. Como eu não tenho nenhuma dessas representações, consequentemente, consequentemente não é essa peça número C. Seria então o item, número B. Ok? Temos uma peça na isometria e representando as linhas de corte. Aqui, pessoal, observaram o interessante. Nenhuma dessas 3 de baixo está errada, mas apenas uma delas está corretamente similar à representação daqui de cima. Ou seja, o objetivo aqui é você identificar onde estão as linhas de corte e qual das 3 vistas representa exatamente as 3 linhas de corte, as 2 linhas de corte ali de forma similar, igual e correta. Não que as 3 A, B e C estejam erradas, elas não estão erradas, só estão representadas de formas distintas. Qual que representaria a nossa peça na isometria? Letra A? Legal, show de bola. Veja que esse corte aqui, ó, vertical, ele corta tanto os 2 furos. Então aqui eu tenho de B a B, ó, cortando os 2 furos representados aqui. Na B e na C, o corte vertical, ó, esse aqui está na parte quadrada, esse aqui está na alinhada aqui, ó, superior, também mostra. Então o A e o C estariam certos neste aqui, ó, vertical. No horizontal, o A ele passa, ó, justamente na parte quadrada, é rebatido aqui. Nesse C, que seria o outro que deu metade certo, o A está passando pelo furo, então não seria recomendado. Veja que aqui, ó, o furo, esse furo aqui, ó, está representado em 2 cortes, esse aqui não está em nenhum. Eficiência, né, ó. Tô falando aí, item C. Esse furo onde está o vermelho aí, ó, está representado em 2 cortes. E esse outro aqui quadrado em nenhum. Mesma coisa aqui. Aqui eu represento nesse corte apenas um, nesse corte apenas o outro. Esse aqui não está representado em canto nenhum. Consequentemente, o correto seria a letra A. Legal. E aí, nós vamos voltar lá naquele slide onde nós temos aquela nossa pecinha. Essa aqui. Por que esta peça? Aqui a gente está encerrando a nossa aula teórica. Nossa aula prática de hoje, pessoal, todo esse material está disponível lá no nosso AVA, tá? Então tem aqui, ó, vistas ortográficas, vou só corrigir, que acho que eu postei aqui tem uma pecinha diferente também, mas eu corrigi depois para vocês. E aí nós vamos ver agora vistas ortográficas no papel e no software.
tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou interromper a gravação dessa aula, finalizando esse primeiro AB, vou só montar uma estrutura aqui que eu vou usar para essa segunda aula e já volto em, vamos falar aqui 10 minutinhos para explicar a segunda parte da aula para vocês, pode ser? Tranquilo? Só o tempo aí de ir no banheiro, pegar uma água, minha água aqui está secando. Tranquilo? Pessoal, 10 minutinhos, eu só vou fazer a transição da imagem para a gente começar outra aula, então eu vou encerrar essa primeira gravação, ok?